Olá, eu sou Carlos Portugal Gouveia, sócio do PG Law, e esse é o PG Talks, o seu podcast semanal de governança corporativa. Esse mês nós vamos tratar de temas ligados à vida das startups. Nós vamos começar tratando dos 7 problemas que levam as startups à falência, ou seja, que fazem com que as startups tenham dificuldade de sair do chamado Vale da Morte. Nós vamos apresentar, então, problemas que foram identificados em pesquisas internacionais relacionadas justamente à governança de startups e também problemas que nós identificamos com base na nossa experiência assessorando startups no Brasil. Ao longo desse mês, nós também vamos tratar de questões relacionadas, por exemplo, ao marco legal do reempreendedorismo, ou seja, das discussões no Congresso Nacional para superar as limitações que hoje a legislação brasileira tem em relação à possibilidade de startups, de micro e pequenas empresas, eventualmente passarem por um processo de recuperação judicial e falência. Para isso, nos baseamos em pesquisas internacionais e na nossa experiência atendendo a empresas inovadoras no Brasil. Montamos uma lista para capturar os 7 principais aspectos jurídicos da vida inicial das startups. Quais seriam eles? A relação com os sócios, a relação com os investidores, a proteção da propriedade intelectual, a relação com os consumidores, a relação com os trabalhadores, as dificuldades com o sistema tributário e, mais recentemente, a proteção de dados pessoais. Nos 4 primeiros, nos baseamos principalmente nas pesquisas da consultoria norte-americana CB Insights e no livro do professor da Harvard Business School, Thomas Eisenmann, Why Startups Fail. Como não existe uma pesquisa desse porte no Brasil, em relação aos 3 últimos aspectos, nós nos baseamos na nossa própria experiência atendendo startups dentro do mercado brasileiro. Os materiais discutidos hoje estão disponíveis na descrição do episódio. O erro número 1 é não pensar na governança corporativa, ou seja, nas relações com os sócios fundadores e com os primeiros administradores da companhia. Na pesquisa CB Insights e no livro Why Startups Fail, esse é também identificado como o principal erro das startups, que eles chamam de bad fellows. Então, você não se preocupar inicialmente com as primeiras relações que são estabelecidas efetivamente pela startup. No âmbito dos sócios, é sempre importante, por exemplo, você pensar na confecção de um acordo de acionistas ou um acordo de cotistas. Muitas startups acabam achando que isso é um custo excessivo, que as pessoas fundadoras são todas amigas e que não vai existir nenhum tipo de problema. Para quem acredita nisso, eu recomendaria assistir o filme Rede Social. Então, você consegue identificar numa das principais companhias do mundo hoje como isso foi um problema que quase levou o Facebook a não atingir o patamar que ele tem hoje. A outra questão é não pensar na relação com os primeiros administradores. E aqui a gente pode pensar na necessidade, por exemplo, de fazer, desde o começo da companhia, já um plano de stock option, colocar as coisas no papel, tudo que foi eventualmente acordado em palavra com as pessoas, você transformar efetivamente em um documento jurídico. Um outro aspecto que esses autores destacam é a necessidade de você implementar uma política de diversidade. Então é isso tudo que a gente discutiu nos primeiros 4 episódios do nosso podcast e você pode revisitar para entender melhor essa questão. O erro número 2 é não se importar com a relação com investidores. Mesmo no início da vida de uma startup, por exemplo, quando ela faz a primeira rodada de captação com investidores anjo, ou em passos mais avançados, por exemplo, quando ocorreu uma captação de recursos com fundo de venture capital ou além com fundo de private equity, um dos principais problemas é não ter as regras bem claras com todas essas pessoas que estão entrando dentro da companhia. Então, desde o início, é muito importante, mais uma vez, se preocupar com a governança corporativa quando você está trazendo novos sócios para a companhia. E aí, mais uma vez, melhorar um eventual acordo de cotistas ou um acordo de acionistas. Se, eventualmente, você tiver um mútuo conversível, que as regras de governança para quando esse mútuo de conversível for,
efetivado também tem que estar bastante claras. Tanto na pesquisa da CB Insights quanto no livro Why Startups Fail, fica bastante claro que muitas companhias internacionalmente realmente acabam falhando, por assim dizer, justamente porque logo no começo da sua vida elas têm uma disputa muito cara com os seus investidores iniciais. E isso acaba acontecendo por duas razões, principalmente. Ou por você ter uma mudança muito constante na gestão da companhia, ou uma mudança muito radical, principalmente na área de atuação e nos produtos da companhia, que muitas vezes acabam pegando esses investidores no contrapé, por assim dizer. Então, essa clareza, essa transparência na relação com os investidores é uma forma de evitar esse erro. O erro número 3 que leva as startups à falência é o desenvolvimento de uma má relação com os consumidores. Na pesquisa da CB Insights, focada principalmente no mercado norte-americano, já se identificou que um alto número de processos judiciais com consumidores é uma das principais razões que levam as startups a entrarem em processos de falência. Se isso já é verdade no mercado norte-americano, no qual os custos judiciais são muito elevados, imagine no Brasil, no qual a gente sabe que existe um número de litígios, envolvendo consumidores muito maior do que em outros mercados fora do Brasil. Então, a relação com o consumidor ela é de extrema importância, não só para estabelecer um vínculo do consumidor com a empresa, que hoje em dia a gente sabe que é muito importante esse vínculo emocional com a empresa, como também para evitar custos jurídicos no futuro. E como que você faz isso? Pela implementação, desde o princípio, de um programa de compliance de consumidor. Ou seja, você precisa não só atender a todas as regras do Código de Defesa do Consumidor, nas suas comunicações com os seus consumidores, na forma como você responde a eventuais demandas dos seus consumidores, em relação à análise da qualidade dos seus produtos e serviços, mas também dar um passo além e desenvolver uma boa relação com o sistema brasileiro de defesa do consumidor. Como a gente sabe, startups elas têm essa capacidade de eventualmente atingir um grande número de consumidores muito rápido. Então, você não pode esperar você ter esse grande número de consumidores para ter o seu sistema de compliance, porque, na verdade, quando você tiver um número grande de consumidores, se você não tiver um sistema de compliance, você também vai estar adquirindo um grande número de disputas judiciais envolvendo questões de consumidor. Então, a melhor forma para evitar isso é, desde o começo, você já ter um bom sistema de prevenção de litígios. O quarto erro que as startups cometem é uma má gestão da sua propriedade intelectual. Para muitas startups, a propriedade intelectual é efetivamente o seu principal ativo. Só que na prática a gente sabe que muitas vezes essas empresas demoram para fazer o registro adequado da propriedade intelectual. Nós temos uma parte da propriedade intelectual que pode efetivamente ser registrada, como por exemplo as marcas, as patentes, os domínios de internet, os códigos de programas de computação, software. E nós temos outros tipos de propriedade intelectual que não podem ser registrados ou não devem ser registradas, como o segredo industrial e o próprio know-how. Todas essas propriedades elas exigem uma gestão adequada. Na pesquisa da CB Insights também foi identificado que uma das principais razões que levam as startups a falharem é justamente não fazerem o registro da sua propriedade intelectual ou não gerirem os seus segredos industriais e o seu know-how adequadamente. E isso se dá justamente porque, eventualmente, nesse momento da vida da startup, você vai iniciar uma disputa judicial com uma companhia muito maior do que você, com muito mais recursos jurídicos, eventualmente, do que você. Então, a boa gestão da propriedade intelectual é absolutamente essencial. Eu tenho um exemplo que eu identifiquei essa semana mesmo, conversando com um cliente. O cliente tinha me dito, olha, a gente está desenvolvendo um novo negócio, a gente fez uma grande pesquisa e achamos um nome fantástico, que não existe nenhum domínio na internet igual, então a gente vai utilizar esse nome. E aí a gente já comprou o domínio. E aí eu perguntei para eles, mas vocês já registraram a marca que vocês escolheram? Eles falaram, não. Mas se a gente for analisar, é muito mais importante registrar a marca em si do que o domínio, porque cada vez
mas os domínios estão se tornando menos relevantes e são outras plataformas, redes sociais, que se tornam efetivamente relevantes. Então, o registro mais universal que nós temos é justamente o registro das marcas. Então, essa é uma preocupação essencial e a gente percebe que até a Organização Mundial da Propriedade Intelectual já se dedicou a isso e já fez estudos indicando os principais erros, né, que as startups cometem. Se vocês tiverem interesse, vocês podem identificar esse material também na descrição do nosso episódio. O quinto erro que leva as startups a falharem é uma má gestão das relações trabalhistas. E, no caso brasileiro, principalmente aquilo que a gente chama de pejotização. É muito comum nas startups nós identificarmos, principalmente no começo da vida das empresas, uma restrição muito grande de capital e de recursos financeiros. Isso acaba levando muitas vezes essas empresas, ao invés de ter funcionários totalmente dedicados, a contratar os funcionários organizados por meio de pessoas jurídicas para prestação de serviços por meio, por exemplo, de consultorias. Você acaba tendo pessoas organizadas, por exemplo, na forma de microempresas individuais que estão prestando serviço, então, a essas startups. Qual que é o problema desse tipo de situação? É que, eventualmente, essa pessoa ela vai acabar se dedicando exclusivamente à sua companhia. E, eventualmente, ao isso acontecer, mesmo que eventualmente a pessoa trabalhe, por exemplo, de forma remota, ou seja, não venha no seu escritório, você pode acabar configurando uma relação trabalhista por meio daquilo que se chama de habitualidade, ou seja, a dedicação quase de forma exclusiva da pessoa àquela companhia. E qual que é o problema disso no longo prazo? O problema disso é que no Brasil, como a gente sabe, existe uma dificuldade, de cumprimento das regras trabalhistas que é muito grande. Além disso, existe uma carga muito substancial naquilo que a gente chama da folha de pagamentos das companhias. Isso acaba levando a uma situação na qual, se eventualmente você tiver um litígio envolvendo uma pessoa que estava, por assim dizer, pejotizada, isso vai representar uma contingência muito grande para a companhia. Quando nós estamos fazendo, por exemplo, o processo de due diligence ou de auditoria jurídica, de startups para aquisição, a gente acaba, assim, de forma inicial, usando algo que no exterior eles chamam de rule of thumb, uma regra geral para um cálculo rápido, no qual a gente calcula quanto que foi pago para essa pessoa jurídica nos últimos 5 anos, e a gente considera que esse valor, ou seja, 100% do que foi pago para essa pessoa, representaria o que seria uma eventual contingência judicial caso houvesse um processo envolvendo aquela pessoa individualmente. Isso acaba levando a situações nos quais, como imaginando aqui uma startup, nos primeiros 5 anos de vida, por exemplo, boa parte dos custos está relacionado ao pagamento das pessoas que representam ali o trabalho que foi desenvolvido dentro daquela startup. Então você pode acabar chegando numa situação no qual a startup não tem nenhum valor para, eventualmente, um investidor estratégico que tenha interesse em adquirir aquela companhia, ou que ela ofereça um risco muito grande para um fundo de venture capital ou para um fundo de private equity. Então, em um momento estratégico da companhia, eventualmente, ela não vai ter alternativas de captação de recursos, justamente porque ela gerou esse enorme passivo em relação ao passado. Então, do ponto de vista das relações com trabalhadores, você tem 2 aspectos. Primeiro, o fato de que, eventualmente, a pejotização acaba não levando ao melhor tipo de relação com os seus trabalhadores e, além disso, gera uma contingência muito grande para essas companhias. O 6º erro que leva as startups a eventualmente quebrarem é a não existência de um planejamento tributário. Como a gente sabe, o Brasil é um dos países com um compliance tributário mais complexo e mais custoso do mundo. Isso faz com que empresas pequenas e grandes tenham que enfrentar essa realidade. E existem 2 erros principais que são identificados em relação às startups.
Primeiro, é não fazer um estudo tributário para entender qual que é a carga aplicável àquela atividade específica e, eventualmente, desenhar o seu modelo de negócios da forma que também, do ponto de vista tributário, vai ser mais eficiente. Então, eventualmente, as startups começam e não fazem um estudo de qual seria a forma adequada para elas fazerem o seu enquadramento tributário. Isso acaba eventualmente levando ou uma carga muito alta ou a uma contingência em razão dos erros que são cometidos. Um segundo ponto muito importante é também entender que muitas startups elas começam a sua atividade organizadas como sociedades limitadas e que participam do regime tributário do Simples Nacional, que é realmente muito favorável às startups, porque ela reduz não só a carga tributária total, como também ela reduz a carga da folha de pagamento e, por fim, ela também, como o próprio nome já diz, ela simplifica todo esse compliance tributário. Mas qual que é o problema que a gente tem em relação ao enquadramento no Simples Nacional? A partir de um determinado patamar de faturamento, eventualmente a companhia vai ter que sair desse regime. E quando você tem essa saída, você pode ter um aumento na carga tributária e na folha de pagamentos da companhia para os seus funcionários, que representaria um aumento de quase 80% no seu custo total. Ou seja, esse impacto, num determinado momento da vida daquela companhia, também pode levar, eventualmente, a uma quebra, a uma crise econômico-financeira daquela companhia. Então, qual que é, eventualmente, uma forma de evitar isso? É, efetivamente, desde o começo da atividade, você desenvolver, procurar uma assessoria adequada, jurídica e contábil, para que você consiga fazer um planejamento tributário, tanto do seu enquadramento inicial, como de todo o desenvolvimento da companhia até o momento que se deseja mesmo, que é o momento em que ela se torne uma companhia de grande porte. Então chegamos aqui, finalmente, ao nosso sétimo e último grande erro jurídico das startups, que é não ter uma política de proteção de dados e de privacidade. Nós sabemos que com a recente Lei Geral de Proteção de Dados adotada pelo Brasil, muitas startups começaram a desenvolver os seus programas de proteção de dados. Muitas das startups são justamente empresas que atuam na nova economia digital e, por essa razão, têm como base do seu modelo de negócios a gestão de dados, principalmente dos seus consumidores ou potenciais consumidores. Como a gente pode ver, uma má gestão desses dados pode levar realmente a um colapso do próprio plano de negócios daquela companhia. E como isso se dá? Isso se dá, obviamente, primeiro pelo fato de que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela pode levar à aplicação de multas bastante elevadas, de até 50 milhões de reais, o que pode ter um impacto muito substancial em companhias nascentes. Mas, além disso, o que a gente sabe é que investidores, fornecedores e até potenciais clientes de grande porte de startups, eles vão também fazer uma due diligence ligada à proteção de dados, porque, eventualmente, eles podem ser responsabilizados por estar recebendo produtos ou dados diretamente que tenham sido capturados de uma forma que, eventualmente, representaria uma violação à legislação e aos direitos dos consumidores ou até mesmo dos próprios trabalhadores daquela companhia, de todos de quem eventualmente existe uma captura ou um processamento de dados. Então, nesse sentido, você não ter uma política eficiente de proteção de dados, de proteção da privacidade, pode também dificultar o acesso a clientes, o acesso a produtos que a companhia precise e, eventualmente, também o acesso ao capital. Isso é verdade, por exemplo, também em relação a companhias que têm a ambição de atuarem fora do Brasil. A gente sabe que, por exemplo, na Comunidade Europeia, nós temos uma legislação, o GDPR, que até inspirou a nossa LGDP e que é aplicada de forma bastante
rígida e bastante cuidadosa. Eventualmente, uma empresa brasileira que tem uma atuação muito grande fora do Brasil, isso já é bastante comum em relação às nossas startups, você eventualmente não ter uma política adequada de proteção de dados pode te levar, por exemplo, a perder os seus principais clientes e de um dia para a noite, né? Então, basta que você tenha uma due diligence que tenha identificado algum problema, você pode, eventualmente, em 1, 2, 3 semanas, perder uma parcela muito substancial do seu faturamento, o que, então, levaria a essa crise econômica e financeira. Então, é importante, desde também do começo da atividade das startups, que elas tenham uma efetiva política de proteção de dados e de gerenciamento e de proteção também da privacidade dos seus consumidores, trabalhadores e todos aqueles que se relacionam com a companhia. No próximo programa, os nossos sócios Maria Fabiana Santana e Thomas Santana discutirão conosco algumas alternativas que podem ajudar os empresários a superar os desafios que discutimos hoje. Uma alternativa interessante é justamente o marco legal do reempreendedorismo que está sendo discutido atualmente no Congresso Nacional e que pode oferecer algumas alternativas para que os empreendedores se recoloquem no mercado após algumas das dificuldades que discutimos aqui hoje. E se você está gostando do nosso podcast, por favor, se inscreva no nosso feed. E também você pode acompanhar o PGLO nas redes sociais, no YouTube, no Facebook e no LinkedIn, basta procurar pelo nome PGLAW, PGLO. Caso você tenha alguma sugestão, por favor, fique à vontade para nos enviar por meio do e-mail info@pglo.com.br. Nosso objetivo com o PG Talks é estabelecer um diálogo com vocês, então todas as sugestões são muito bem-vindas. Obrigado.